Olá, companheiros e companheiras. Todos já me conhecem, Carlos Cháquero, presidente do Sindiceb-ES. Como todos já sabem, vamos ter a eleição para superintendente nos dias 25 e 26 de abril. E para que vocês possam ter uma ideia das propostas, o que os candidatos pensam, vamos fazer um bate-bola com eles. Nesse momento estou aqui com o Dr. Lauro Vasconcelos, candidato a superintendente do UCAM. Dr. Lauro, muito obrigado por estar aqui. Gostaria que o senhor se apresentasse e também falasse se o senhor faz parte dessa gestão e qual é a sua função. Primeiro eu quero agradecer. Agradecer porque às vezes a gente tem contato com as pessoas, mas não tem a oportunidade de conversar. E às vezes as pessoas criam uma imagem diferente do que a pessoa realmente é. Eu sou professor da universidade desde 1979. Fui ex-aluno e tenho um compromisso com o hospital porque eu vi todas as coisas sendo colocadas e acompanhei tudo. Eu estou como gestor de unidade de nefrologia desde 2004. Em 2004, quando os professores do departamento se reuniram e disseram, olha, nós precisamos chefiar e ajudar o hospital. 2004. Então, isso são, vamos fazer um cálculo aqui, são 18 anos, 19 anos, né? 19 anos. Então, desde aquela época, eu como professor mais antigo, participo da gestão do hospital. E aí foram vários gestores. Eu sou o representante dos professores do Departamento de Clínica Médica dentro do hospital. E para mim, me deram o compromisso de ser um gestor da nefrologia. Então, o meu compromisso é transformar, e foi assim que eu fiz, a nefrologia em um exemplo de gestão participativa. Então, se vocês entenderem que hoje nós temos uma gestão que não é participativa, aí vocês podem tirar a conclusão de que se eu concordo como as coisas estão. Eu não concordo como as coisas estão, mas eu sou uma pessoa que sempre vou ajudar o hospital, como tem feito desde 2004. Dr. Lauro, os trabalhadores enviaram algumas perguntas para a gente, para que a gente possa fazer essas perguntas ao senhor. Eu vou pedir para que o senhor tem que ser bem específico para que a gente consiga fazer todas as perguntas. Ótimo, obrigado. A gente iniciando, a primeira pergunta, a trabalhadora, ela pergunta por que aqueles trabalhadores que não são técnicos ainda estão dentro do hospital, já que houve uma promessa que esses trabalhadores iriam para os ambulatórios. A primeira coisa é o seguinte, não chegou até a mim essa reivindicação. Primeiro ponto. Segundo, os trabalhadores têm que ser ouvidos. Eles todos têm que ser ouvidos. Se houve alguma situação em que foi colocada numa mesa e as pessoas foram ouvidas, claro que tem que ser compromissado de lado a lado. Então, na medida que exista esse compromisso, é claro que eu vou cumprir. Agora, dependendo, por favor, das condições que tiver de alocação, né? Não se pode chegar e prometer alguma coisa tirando uma pessoa e colocando a outra. Não, tem que colocar de acordo com o serviço, porque a entrega tem que ser a mesma e tem que adequar o trabalhador daquela função que ele executa melhor. Ótimo. A segunda pergunta é em relação à enfermagem. Desde a saída da Raquel Niche, os trabalhadores vêm sofrendo perseguição, assédio, coação, imposições, autoritarismo. A gente pôde ver muito disso, inclusive, na greve. Algo que nunca tinha acontecido antes no hospital. E a gente viu acontecer nessa atual gestão da DENF. Para que isso possa ser resolvido, qual é a sua proposta? Primeiro ponto. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. O pessoal, todas as pessoas que trabalham, todo funcionário tem que zelar pelo seu direito, tem direito, sim, se o funcionário quiser colocar de greve, de reivindicação. Esse é o primeiro ponto, é claro. Ponto. Segundo, eleição para os seus representantes. Você tem uma divisão de enfermagem,
que vai acontecer? As enfermeiras se reúnem e elegem seu representante. E o representante vai ficar respaldado porque foi eleito democraticamente. Então, a solução para mim é muito simples. Primeiro, eu não admito esse tipo de pressão. Isso é contrário completamente à minha participação, é só ver a nefrologia, enfim, isso eu não admito. Segundo, eleger os seus próprios pares. Eleição de divisão de enfermagem, outro, vai ser eleito para quem está executando aquela função. E aí, a cobrança é feita entre vocês mesmos. Elegeram um líder e o líder vai executar e eu vou aceitar o que foi eleito. Ponto. Ótimo. O setor de imagem do hospital, ele já vem sofrendo com a gestão muito ruim há muitos anos. Os trabalhadores sempre estão reclamando em relação à escala, em relação, às vezes, a avaliações que são feitas pelas chefias. E, em alguns momentos, houve uma substituição da chefia, porque a chefia saiu de férias ou de licença, e quem substituiu foi um excelente trabalho. Porém, a gestão não reconheceu e manteve aquela pessoa que já não vinha fazendo bom trabalho no setor. Para que a gente consiga avançar em relação nessas mudanças. Qual é a sua proposta? Aí ficou até fácil. Teve uma pessoa que substituiu, que foi eleita, todo mundo gostou e foi tirada. Você já tem um candidato, porque na minha proposta é que vocês elejam quem é que seja o seu chefe. Já tem uma pessoa que já trabalhou e vocês gostaram, aí é com vocês. É só apresentar a superintendência, a superintendência diz sim, vocês elegeram, gostaram, entregou a mesma coisa, porque nós temos obrigação com a população. Se o chefe contemplar e honrar esses compromissos, você já tem a solução. Vocês é que vão eleger os seus representantes. Doutor Lauro, parece que vem muito nesse sentido de chefias, né? Desde 2014, alguns trabalhadores eles ocupam um cargo de chefia, né? Todo mundo fez concurso, né? Para ocupar seus cargos, porém algumas pessoas ocuparam esses cargos de chefia desde 2014 e não saíram mais, né? Nesse sentido, o que o senhor vai fazer para que a gente tenha uma alternância e para que outros trabalhadores também possam ter a mesma oportunidade de ocupar esses cargos de chefia? Você já respondeu, alternância. Alternância. Será que a pessoa gostou da cadeira a ponto de levar a cadeira com ele? Não, aquela cadeira é minha? Que é isso? Tem que ter alternância. Tem alternância de chefia. Isso é democrático. Até porque uma ideia diferente pode acrescentar no sistema. Então, mais uma vez, a alternância de chefia é mandatória. Vai ter alternância de chefia? Sim. E as pessoas que vão eleger as novas chefias, o próprio trabalhador. Reúne, queremos alternância de chefia, tudo bem. Vocês elegem quem vai entrar e aí tem que lembrar de uma coisa. As chefias também precisam ser avaliadas. Se tem uma chefia que não está contemplando, ela tem que ser avaliada. Da mesma maneira que ela avalia as pessoas, ela também precisa ser avaliada. Mas eu sou a favor da alternância, sim. Oxigena, multa, estimula. Então eu sou a favor da alternância. Ótimo. Os trabalhadores, eles sofreram até pouco tempo em relação à entrega de atestados médicos. Até pouco tempo era permitida a entrega somente de 7 às 9 e de segunda a quinta. E os trabalhadores sentem a necessidade de poder entregar o atestado pelo WhatsApp ou pelo e-mail institucional, porque o atestado ele é um documento que não é feito pelo trabalhador, né? Ele é dado pelo médico e tem facúndia. Nesse sentido, o que o senhor acha da proposta e qual é a sua proposta em relação... Gente, uma pessoa está com problemas de saúde, ela vai ter que ir no hospital para poder esperar um horário de outro médico que vai apresentar negativo. Negativo. Nós estamos, o mundo mudou, a comunicação mudou. O que ela tem que fazer? Honrar o documento de atestado e enviar para algum setor. Ponto final. Isso é simples de ser resolvido. E se depender do superintendente, já está decretado. É isso. Simples assim. Não precisa
submeter um trabalhador que já está doente, já está fragilizado, a passar por essa burocracia. Eu sou contra esse tipo de regime burocrático. Sim, o WhatsApp está aí e outros meios estão aí para referendar. Não vai ser preciso as pessoas fazerem esse ritual atual. Excelente. Bom, os trabalhadores escutaram pelos corredores que o estacionamento iria privatizar. Porém, também, existe uma dificuldade muito grande dos trabalhadores chegarem ao hospital no seu horário de entrada e uma dificuldade muito grande de sair no final do seu turno. Nesse sentido, qual é a proposta do senhor? Primeira coisa, nós vivemos no sistema público. Esquece privatização dentro do próprio hospital nesse sentido. Não, isso aí não. Não. Então, esquece isso. Segunda coisa, nós estamos trabalhando junto ao CCS, com o professor Helder, o reitor já participou disso, para poder, o professor Helder já conversou com a prefeitura, para poder a gente conseguir um outro acesso, seria lá pela Maruípe, ali com aquele colégio Suzete Guandê, lá por trás. Esse é o estudo. Então isso, gente, isso não está fácil não. Mas o que nós vamos fazer? A princípio, nós vamos ver, se elegendo um grupo especializado para estudar os fluxos das pessoas de entrada e de saída. E tem mais. Vamos colocar uma comissão lá, porque tem muita gente no estacionamento entre paredes que diz que é do EMOIS, não é. O estacionamento é da universidade, o EMOIS é um dos inquilinos da universidade. E o que vai acontecer? As pessoas então vão saber, por exemplo, quem é que está guardando lá, porque a gente sabe, às vezes a pessoa vai para Santa Rita e deposita o carro lá, ocupa uma coisa que não tem. Isso existe mecanismo com gente especializada para poder fazer isso. É um desafio que pega tudo o CCS e nós temos então que, de alguma maneira, criar um espaço de estacionamento mais fácil e um fluxo melhor para o trabalhador. Ótimo. Uma outra pergunta é em relação aos enfermeiros. Todos os enfermeiros fizeram penquista para a área assistencial. Porém, muitos acabam executando as suas tarefas somente na área administrativa. Acaba que sobrecarrega os outros colegas que ficam na área assistencial, dando assistência direta ao paciente, e isso acaba criando uma insatisfação muito grande em relação a todos os trabalhadores. Qual é a sua proposta para poder resolver? Primeira coisa, nenhum enfermeiro, nenhum profissional de saúde, seja médico, qualquer coisa, fez o concurso para a área administrativa. Não. Foi colocado na área administrativa por alguma necessidade, etc. Então, de alguma maneira, quem olhar uma coisa e olhar outra, vê que a parte assistencial é prioritária. Nós fizemos o concurso para ser médico, para ser enfermeiro, para trabalhar, e outros na parte administrativa. Se existe alguma coisa na parte administrativa que está faltando gente, nós vamos ter que viabilizar isso aí. Então, a princípio, a pergunta é, se você fez concurso para quê? Então, vamos executar a sua função. É lógico, é óbvio, que uma pessoa que tem experiência, que tem curso de gestão, vai ter que ter um período que eu faço de telefologia. Algumas pessoas vão ter uns horários que vão dedicar só à parte administrativa, mas sem deixar a parte assistencial. Nós somos contratados para a parte assistencial. E isso é uma coisa que vai mexer com muita gente, mas a determinação é, você foi contratado para quê? Vamos tentar adequar, vamos tentar ajustar, porque isso eu acho que é uma coisa fundamental, porque não se pode deixar a parte, atividade fim, de ponta, para poder executar outra função. Não estou desmerecendo nenhuma função administrativa, mas isso aí, a princípio, em primeiro olhar, é um contrassenso. Nós vamos tentar, seguramente, corrigir isso aí. Nesse assunto ainda, doutor Lauro, a gente já tem algumas experiências onde alguns assistentes administrativos eles prestam suporte em alguns setores, ajudando na elaboração de escala, solicitação de férias e abonos. Isso já funciona, porém, isso não foi estendido para todas as unidades. Talvez seria essa a solução? É outras coisas. Vocês estão vendo, nós estamos conversando aqui tem pouco tempo. Você já está apresentando uma coisa que pode ser uma solução. E por que não?
Então, quando existe uma gerência participativa, você tem que ter ouvido e aí, de repente, conversou, tem uma solução. Está vendo só? Aí já em pouco tempo, uma pergunta e uma resposta. O administrador pega, vê isso aí, é possível ser feito? Vamos chamar as pessoas e vamos executar. É simples assim. As melhores ideias estão com as pessoas que estão mexendo, que estão botando a massa, que estão na ponta. E às vezes ela traz sugestões que já são as soluções. Lembrando que, lógico, é por opção dos trabalhadores, tá? Seria optativo, não seria nada imposto. A ideia nossa aqui é que os trabalhadores administrativos também possam receber insalubridade, a princípio. Dando andamento aqui às nossas perguntas, é em relação à clínica médica segunda-andar. Há muitos anos os trabalhadores aí sofrendo com calor, com ambiente insalubre, com a falta de valorização em relação a todo o trabalho que é feito naquele setor, os pacientes também sofrendo com muito calor. E isso vem se arrastando há muito tempo, com promessas, né, que iriam ser resolvidas, mas até hoje nada de ser resolvido. O senhor tem alguma proposta? O senhor tem alguma ideia em relação para resolver esse problema? Olha, eu sou crítico em algumas coisas. Para mim, então, é o seguinte, não tem nenhum desmérito construir prédios, construir situações, ter outras coisas fora. Mas não dá para deixar o trabalhador e a nossa enfermaria, todo mundo com calor imenso. Então faz uma coisa ambulatorial, faz uma coisa assim, amassado, plano, não sei o que, tudo bem. E o pessoal que vai trabalhar não aguenta de calor. Ontem eu tive à noite lá na clínica médica, conversei com as pessoas todas, estou indo no sistema, no período noturno também. E vi exatamente o que você está falando. Eu reuni com algumas pessoas, essas, olha, vão para cá, porque aqui, como tem computador, e os médicos chegam aqui, é refrigerado. Isso à noite. Ontem à noite, saí do história às 11 horas da noite e antes, e comecei com o professor. Então vão para cá, porque aqui é refrigerado. E o corredor, um calor imenso. Quer dizer, para que adianta nós tentarmos construir alguma outra coisa que também tem lá as suas validades, etc., se a gente não cuida de quem está trabalhando? Então é questão de prioridade. A nossa proposta é, uma vez que nós formos assumir a superintendência, a prioridade é cuidar de quem trabalha. E às vezes, eu falo com todo mundo, às vezes é um ar refrigerado, é um banheiro que está com problema, é um alojamento. Eu vi uma cama lá que a cama ela é móvel, um beliche que se movimenta. Então a pessoa está dormindo, parece até que está treinando bicicleta, porque ela se movimenta, isso eu vi isso à noite. Então eu estou falando aqui, parece que é brincadeira, mas quem está vendo a realidade está vivenciando essa realidade. E eu não vou tirar os pés do chão. Então a primeira coisa é tentar ir aos setores, ver os problemas e tentar solucionar. Como eu disse, eu também acho que a prioridade tem que ser a climatização, por exemplo, do segundo andar e dos espaços onde tem pessoas para poder, pelo menos, tentar fazer uma área de conforto para todos. Doutor Ronaldo, hoje a gente tem algumas situações assim, difícil até de explicar. Os setores não estão adequados, não existe um mapa de risco, a insalubridade ela não está sendo paga no que é devido, o seu grau. Um exemplo é a enfermaria 8, é a extensão da UTI. No CTI, na UTI, o pessoal recebe 40%, mas nessa extensão todos os trabalhadores lá não recebem grau máximo. O senhor acha isso correto? O que o senhor faria para poder tentar resolver essa situação? É uma situação muito parecida com a nefrologia. Nefrologia nós temos as pessoas que lidam com pacientes agudos. Então o setor de agudos, eles têm 40% a mais. E não só aqueles que trabalham junto no ambiente fechado, mas também que vão para o hospital. Então às vezes eles estão na 8, que é um problema crônico no hospital, problema que todo mundo tem e não soluciona, às vezes estão no pronto-socorro e tal, mesmo direito. Eles estão expostos aos mesmos agentes. Então, direito é direito. É mesmo agente, é chamar uma comissão e dizer, olha,
Tá vendo aqui? Tá insalubre no local. E por que as pessoas vão ser diferenciadas? Não. Eu acho que se tem os mesmos riscos, tem os mesmos direitos. Isso aí, para mim, é básico. Um outro problema muito grande, tá? É em relação às escolhas de comissões, grupos de trabalho, que hoje são indicados pela gestão. Então a gente sempre estamos vendo as mesmas pessoas participando desses grupos, geralmente chefias. E isso impacta diretamente na progressão dos trabalhadores. Doutor Mauro, o senhor acha isso justo? O que o senhor faria para resolver? Primeira coisa é o seguinte: as chefias têm que servir e não se servir. Não. Nós estamos no serviço público e quem lida com o público tem que servir o público. E servir e não se servir. Se eu for nomear chefias para poder elas se servirem, esquece. Eu não aceito isso. Porque a gestão é participativa. Primeiro ponto é esse. Segundo, não se pode oferecer cursos somente para um segmento. Porque esse segmento de chefia oferece os cursos para eles ou para, eventualmente, algumas pessoas. Esses cursos nem sempre são aplicados na prática, mas servem para ascensão. Então, também não. Tem que existir uma coisa clara para todas as pessoas que têm oportunidade e quiserem pelo seu trabalho. Então, execute o seu trabalho e adeque os cursos. E a chefia do lugar, do local, que vai ser nomeada e escolhida pelo próprio trabalhador, ela que vai determinar, olha, gente, tem que ter um rodízio. Você faz o curso esse mês, do próximo curso fulano e assim por diante. Mas com clareza. E às vezes quem está trabalhando não sabe nem desses cursos. Não sabe, agora a chefia sabe que ela está recebendo. Então, se ela não sabe, como é que ela vai reivindicar? A chefia tem que dizer, gente, tem esses cursos aqui. Você, fulano, você pode. Você, Clanóvel, você tem que esperar um pouco. Mas entre as próprias pessoas, com clareza e com mobilidade. A gente tem uma situação muito complicada no hospital. Hoje os trabalhadores são assediados, perseguidos e fazem a denúncia na ouvidoria. Quando a denúncia ela é feita contra a chefia, essa denúncia ela não prospera. Geralmente ela é encaminhada para o sindicato para que o sindicato possa dar andamento nessas denúncias. Porém, quando é feita uma denúncia contra o trabalhador, a primeira coisa que acontece é abrir um processo preliminar de investigação contra o trabalhador. Ou muitas das vezes chamar o trabalhador e coagi-lo a assinar um TAC, que é um termo de ajuste de conduta. Algo extremamente perigoso para o próprio trabalhador. O senhor concorda com esse tipo de atitude? Qual é a proposta para acabar? Isso é regime feudal. Regime feudal, as pessoas distanciam, põem as regras, deixar a pessoa bem longe. E tem mais, quem reivindica é punido. O sistema participativo é o inverso. Se a pessoa está reivindicando, ela pode contribuir para o sistema. Isso, sistema de punição, esquece, gente. Uma vez que eu for eleito, não tem esse sentido. Pelo contrário, se uma pessoa está numa situação insalubre, ela tem que ter condições de dizer para a gente corrigir. Porque a função do gestor é facilitar e resolver os problemas e não punir. Que história é essa? Se você faz uma reivindicação, você vai ser punido por isso? Que sistema é esse que a gente vive? Não. A proposta nossa é bem clara. Isso não existe no horizonte de quem quer fazer uma gestão participativa. Podemos fazer algumas coisas para agilizar? Podemos. Podemos criar uma ouvidoria só do trabalhador. Isso é uma coisa que vocês têm que estudar, se é possível, né? Uma ouvidoria só do trabalhador com a participação de vocês e levam para que nós possamos resolver a reivindicação e a justiça dessa reivindicação e colocar em prática. Porque também não pode ser uma coisa tipo assim, meu time perdeu, eu estou de mau humor, então eu não vou trabalhar hoje. Não, eu estou brincando, que meu time vive perdendo, mas enfim, eu estou falando que isso pode afetar. O que eu quero dizer é o seguinte, nós temos que criar, sim, podemos criar uma ouvidoria só do trabalhador, com a participação de vocês, para poder levar e tentar julgar e adequar as aspirações. Olhar as coisas sobre um bom olhar. Se eu converso com a pessoa, se eu sou chefe, quero punir a pessoa porque eu estou sendo incomodado, não.
Aí o chefe que não pode existir. Doutor Lauro, hoje a hemodinâmica ela deveria servir de retaguarda para o PS. Porém, o que acontece é que o PS, a hemodinâmica hoje, ela acaba servindo como uma retaguarda. E não deveria ser assim. Então, assim, tentando explicar melhor um pouquinho essa pergunta, né? O correto é a hemodinâmica ter retaguarda do PS. A hemodinâmica ter a retaguarda. Porém, o que acontece hoje é que o PS ela tem a retaguarda da hemodinâmica. Então, os pacientes chegam no PS bom para a hemodinâmica e não deveriam ir. Tem algum planejamento, alguma proposta para solucionar essa questão da superlotação no PS? Deixa eu dizer uma coisa. Eu ouvi as pessoas do PS. E aí eu acho que é uma situação tranquila de resolver. É questão de trabalho. Fluxo de trabalho. É reunir o pessoal responsável pelo PS com o pessoal da hemodinâmica. Existem maneiras de que isso seja feita uma referência e contra-referência, que eu quero colocar isso de uma forma mais simples. Isso não é problema maior, porque é problema de entendimento. Agora, a gente sabe que o PS às vezes não tem vaga, a gente sabe que é um problema sério, né? Assumimos um compromisso com a Secretaria de Saúde e precisa saber se a gente realmente está dando conta da quantidade de procedimentos, dos profissionais que pode desenvolver isso, de forma que eu não vejo obstáculo nisso não. Da mesma maneira que o pessoal da hemodinâmica tem lá as suas reclamações, o PS também tem. É colocar junto e arranjar um fluxo de trabalho harmônico e o superintendente simplesmente se referenda o que os grupos fizeram do seu acordo de trabalho. É simples assim? É, porque as pessoas precisam conversar. Tanto a hemodinâmica como também o pessoal do PS, eles têm lá as suas razões. Vamos colocar junto e vão tentar arranjar um módulo de harmônico de convivência entre os dois serviços bastante importantes e sobrecarregados para o hospital. Não vejo isso como grande obstáculo. Hoje o hospital ele sofre um déficit de profissionais muito grande. E até pouco tempo atrás, estavam pagando hora extra para os trabalhadores, para que evitasse alguns furos, como férias, falta de funcionários, abonos, e dessa forma fazendo com que o atendimento ele não perdesse sua qualidade. Mas simplesmente tiraram esses pagamentos de hora extra e agora a sobrecarga, o adoecimento dos trabalhadores, a insatisfação, ela voltou a imperar dentro do hospital. Qual é o seu projeto, a sua proposta em relação para resolver esse problema? Primeira coisa é a seguinte, nós tivemos uma conversa desse tipo lá na nefrologia e a Débora, que é a nossa gestora de enfermagem, volta e meia ela está com esses problemas. Então existe alguma questão burocrática no meio. O que nós vamos fazer? Muito simples, chamar as pessoas e retomar isso que é um direito do trabalhador. Se trabalha mais, tem que arranjar. Existe uma questão burocrática que foi discutido lá para poder resolver. Mas se é direito e já funcionou, nós vamos sentar e resgatar esse direito para poder dar ao trabalhador realmente o que ele tem de direito. Isso é importante. Existem situações de direito sem favorecimento de ninguém. Eu já sei, por exemplo, que tem um período, por exemplo, de feriado em que alguns são privilegiados para poder ir para o feriado e outros não. Tem que ter rodízio. Então tem que ter rodízio de acordo com a necessidade do lugar. Eu já sei disso. Existem questão de hora extras que podem ser contemplados também nesse contexto. Estou falando, às vezes, aparece um direito e uma solução. Por quê? Para poder manter o serviço tem que ter hora extra. Agora, se bloqueia a hora extra e o serviço. Então, automaticamente, uma coisa compensa a outra. Então, tem que ter lógica nisso, e é um direito, e a gente vai, claro, resgatar esse direito. Doutor Lauro, hoje a gente tem um problema muito grande em relação às avaliações. Hoje, quem deveria avaliar o trabalhador é só a chefia imediata. Porém, o que vem acontecendo é que acaba sendo avaliado pelo chefe do setor.
da unidade, não pela sua chefia imediata. E aí isso acaba prejudicando muitos trabalhadores, porque às vezes o chefe do setor, ele nem conhece o trabalhador, ele nunca participou, ele nunca esteve presente, não sabe nenhum lado. E isso acaba realmente prejudicando muito o trabalhador, porque além de ele ter que ter uma nota boa na avaliação, ele tem que concorrer com os colegas para que ele possa progredir. Qual a sua opinião em relação a isso? E qual a sua solução para a gente resolver essa situação? Na nefrologia, eu não vou dizer que eu estou careca de saber disso, porque perdi o cabelo com outras coisas, genética, mas olha aqui, eu não faço nenhuma avaliação de enfermagem sem a Débora, que é a responsável de enfermagem do lado. Não faço. É ela que está a chefe imediata. É ela que está fazendo a escala. É ela que põe uma pessoa, tira uma pessoa, acha uma necessidade maior. É ela que coloca isso. Então, uma pessoa que é avaliada por uma pessoa que está presente, ela tende a harmonizar. E a parte médica é comigo. Eu que avalio. E eu sei que às vezes alguma pessoa que não faz alguma coisa, conversa com a pessoa falando, olha, você fez, o fulano fez, você foi bem avaliado por isso. Você não fez. Então, está tudo entendido? Não, está tudo bem. Conversando com as pessoas. Então, essa situação de que, assim, recentemente o meu chefe, que eu também tenho chefe, falou, olha, precisa fazer uma avaliação na sexta-feira, porque eu tenho que mandar não sei o quê, que me pediram, tal. Eu falei, não vou fazer não. Por quê? Porque a Débora está de férias e volta na segunda ou terça-feira. Mas como? É ela que vai avaliar. Por quê? É uma avaliação de enfermagem e ela que vai lidar com as pessoas, vai chamar as pessoas, vai avaliar. Ah, mas calma, eu não vou passar sobre uma coisa clara. Quem vai avaliar é a pessoa que está vendo no dia a dia. Ponto. Já respondi, na prática, o modelo que funciona na nefrologia. E aí você pode dizer para a gente se você tem reclamação do sindicato da nefrologia. Excesso de trabalho tem. Excesso de trabalho não tem. Agora, você pergunta aos hostes se tem reclamação ou se você já recebeu alguma reclamação da nefrologia. E aí é a prova de que as coisas estão bem. Verdade, doutor. Bom, hoje sabemos que a lanchonete do hospital, ela não consegue dar aquele atendimento que realmente o servidor, os alunos, os professores precisam. E o trabalhador enviou para a gente o seguinte, é uma proposta nossa e ele nos lembrou em relação a isso. O sindicato ele tem uma vontade muito grande de construir uma lanchonete para os trabalhadores dentro da dependência do hospital, na área externa, aonde iríamos fornecer, entendeu? Uma refeição de qualidade a preço de custo para aqueles que são filiados. Algo que iria ajudar os trabalhadores, porque iriam economizar em muito, e também ajudar o hospital, que hoje não tem estrutura nenhuma, não fornece mais alimentação para os trabalhadores. Enfim, quem sofre realmente são aqueles trabalhadores que ficam ali, reféns daquela lanchonete, sem ter uma opção para poder fazer sua refeição de uma forma digna e que realmente eles merecem. O senhor tem alguma opinião em relação à situação? Isso entra exatamente naquilo que eu disse. Você está apresentando uma dificuldade e já tem uma solução. Percebeu? Então, como é que o gestor vai ser contra uma coisa que tem uma dificuldade e você já apresenta a solução? Entendeu? Então, essa é uma das ideias. Ontem eu tive lá, eu saí do hospital mais de 11 horas. E aí vi uma situação que me foi colocada pelos plantonistas, de que eles têm o desconto em folha do seu salário para alimentação. E aí obrigaram aos funcionários à noite a uma alimentação que eles não gostam, mas eles pagam. Então tem um desconto e aí automaticamente são obrigados a pagar a uma
não sei exatamente o nome, mas é como se fosse um iFood. Não tinha o iFood, iFood já tem várias coisas, mas é uma companhia que tem um contrato com o hospital de fornecer alimentação. E eles reclamam da alimentação. Somos obrigados a pagar, porque tem um desconto e tem uma alimentação. Chama-se as coisas, e se vocês têm uma proposta desse tipo, vamos adequar. Né? Porque eu falei, escuta, e se o hospital, através da nutrição, fornecesse a comida e tal? Poxa, seria ótimo. Eu sou da época que isso acontecia. Eu sou da época de estudante, que a gente sempre agradava as cozinheiras. Que aí, fora do horário, sempre sobrava alguma coisa pra gente. Tinha 2 setores que você não pode desagradar. Primeiro, a nutrição, né? A cozinha e o pessoal do salário. Você pode agradar. A gente já, como estudante, já sabia que ficava... Então, a gente, como plantonista à noite no hospital, eu fui plantonista à noite no hospital como estudante, a gente ficava sempre esperando lá alguma coisa, assim, da cozinha, etc., porque era feito no hospital. Então, se isso for conciliado, você já trouxe a solução. É difícil? Vamos conversar. Por que não? Vai contemplar os 2 lados. Então, isso pode ser feito. Percebeu? Não tenho nenhuma restrição que isso seja ser feito. Você apresentou uma proposta, uma dificuldade e já veio com olhares de vocês para poder procurar uma solução. Quem sabe a gente consegue botar isso na prática? Doutor Lauro, inclusive, assim, há muito tempo a gente vem buscando um espaço dentro do hospital para que a gente possa fazer um atendimento aos trabalhadores. E aí, muitas promessas foram feitas, só que não progrediu. Qual é a sua ideia do sindicato de ter um espaço dentro do hospital para que possa fazer uma escuta, um acolhimento aos trabalhadores? Veja bem, quando falo de espaço no hospital, eu tenho que ser honesto com vocês. Nós vamos ter que fazer um estudo adequado, porque os espaços no hospital são muito poucos, mas nada é impossível, ok? Vamos ter que fazer espaço. Por exemplo, eu fui no ponto-socorro, não tem espaço no hospital para o médico do ponto-socorro dar uma notícia. Não tem espaço, então é no corredor, imagina. Não tem espaço para a pessoa sentar reservadamente e dar uma má notícia. Isso nós trabalhamos no hospital, nem sempre as coisas... Não tem espaço. Não tem espaço no hospital para as pessoas se alimentarem no ponto-socorro. É um beco que as pessoas ficam todas lá. Eu olho para um banheiro que é conjunto. Vocês só indo lá, gente. Aí depois você passa, eles dormem em 3 beliches... de 3 camas de um lado e de outro, que alguém chamou de jazido. Vamos para o jazido agora. Poxa, por quê? Porque realmente é uma situação muito difícil de qualquer pessoa. Então, quando vocês falam de espaço, não sou eu que vou dizer, não. Nós vamos procurar esse espaço, é uma reivindicação justa, e nós, então, vamos tentar colocar a adequação dos poucos espaços que nós temos, também colocar esse espaço para vocês lidarem melhor. Mas, por favor, lembrem de que existem algumas prioridades mais gritantes, muito gritantes, que nós vamos tentar contemplar. Então, eu acho que as pessoas têm que ir para o trabalho e sem sair de lá estressadas, levando problema para casa e doentes. O ambiente de trabalho não pode causar doença, e principalmente para quem vai tratar de pessoas doentes. Então as pessoas têm que ter o mínimo, ou pelo menos o direito de falar, a liberdade de falar, a liberdade de reivindicar e ver as coisas acontecerem daquilo que ela acha que vai sentir melhor. Então, os espaços têm que existir. Eu só posso dizer a você, pela realidade que eu estou vendo, que nós vamos ter que adequar as coisas com prioridades. Ok. Tem 2 perguntas que são parecidas, então vou juntar as 2 para que a gente possa avançar aqui. Hoje, os trabalhadores estão sendo obrigados a fazerem cursos. Só que o que a lei determina? Que esses cursos eles sejam dados dentro da dependência do hospital ou dos locais de trabalho, dentro do seu horário de trabalho. Porém, hoje a empresa ela obriga os trabalhadores a fazerem o curso, não dão condições para que eles possam fazer dentro dos seus locais de trabalho, e não querem também nem colocar no seu banco de horas
O trabalhador, ele faz esse curso na sua casa, na sua folga, no seu descanso. Se eu acho isso correto, qual seria a solução para que a gente consiga resolver esse problema? Já que esses cursos, eles são cruciais para que os trabalhadores possam progredir. Primeira coisa é o seguinte, eu sou a favor do trabalho em casa. Aprendemos isso de uma forma muito difícil, que foi na época do Covid. Mas aprendemos, temos que tirar proveito disso, não é? Por quê? Porque nós fizemos trabalhos em casa e muitos foram afastados, enfim. Mas o rendimento, não houve tanto problema com o rendimento. Esse é o primeiro ponto. Eu não sou contrário ao trabalho em casa. Agora, isso precisa ser normatizado, adequado, de acordo com a carga horária da pessoa, porque também tem os dois lados. A gente tem que ver a presença, a necessidade da presença das pessoas e liberá-las, assim, dentro do planejamento para o trabalho em casa. Então, eu não sou contra o trabalho em casa, não sou, absolutamente não sou. Não sou contra as pessoas progredirem, pelo contrário, eu acho mais que o ambiente universitário é para a pessoa progredir, fazer curso. Já falei que eu sou a favor que as ofertas desses cursos sejam abertas, isso só precisa ser normatizado, porque nós temos um trabalho assistencial muito importante. Então, um trabalho administrativo, por exemplo, ele pode ser feito em casa, mas o trabalho assistencial, ele tem de ter presença das pessoas. Então, uma coisa tem que coordenar e tem que harmonizar com a outra. É possível? É, com planejamento. E eu não vou dizer que as pessoas vão ser liberadas em absoluto, mas com planejamento isso pode ser harmonizado, porque já demonstramos que o rendimento das pessoas em casa pode ser também muito adequado. E se o curso for em período determinado e tiver planejamento das chefias que vocês manejem, que os trabalhadores manejem, está tudo harmônico. Não precisa ter problemas. Né? Uma chefia que entende isso, que coloca o rodízio, aí estipula quem é que vai ser, ou por tempo, ou por assunto, etc. E aí, desse rodízio, ela pode deixar uma parte do trabalho feito em casa, desde que não atrapalhe nossa parte assistencial. Doutor Lauren, a gente falando de pandemia, né? E aí veio uma pergunta relacionada aos plantões 12/60. Na pandemia, isso foi feito em alguns setores, no sentido de tentar fazer com que os trabalhadores tivessem mais tempo fora do hospital. Então, isso foi possível na pandemia e os trabalhadores acreditam também que isso pode ser possível agora. E isso ia fazer com que os trabalhadores tivessem uma qualidade de vida muito maior. A partir do momento que eles conseguissem fazer 12% e fizessem a complementação. O que o senhor acha dessa ideia? O senhor é favorável ou é contra? Veja bem, eu falei da experiência da Covid. Algumas experiências da Covid nos tornaram, de uma forma geral, mais ágeis. Hoje a gente lida melhor com a internet, com o WhatsApp, e a gente administra mais também na questão do trabalho. Foi uma coisa que deu certo. E teve um motivo para poder dar certo. Agora, depois que acabou, então as pessoas estão sentindo falta, mas era uma coisa que deu certo. Então, o que depende? Depende de saber quais os setores, depende de saber realmente a necessidade e a possibilidade de liberação. E é uma coisa que pode ser colocada nessas reivindicações e pode ser colocada na mesa de negociação. Que tem alguns setores que pode ser feito, como foram feitos, e outros vão ter alguma dificuldade. Então isso pode ser adequado. Eu sou a favor de tudo aquilo que consiga dar em bem-estar para o trabalhador. Eu sou a favor de tudo aquilo que as pessoas se sintam valorizadas. Eu sou a favor de tudo aquilo que as pessoas podem ir para o trabalho e sentir que o ambiente de trabalho é um bom ambiente de trabalho. Eu sou a favor de tudo aquilo que transforma a visão da gestão dentro do nosso hospital. Então,
a minha preocupação maior não é só alta tecnologia, trabalhos, não. A minha maior preocupação, e está escrito aqui, é criar um ambiente que seja bom para todos. Isso é base, porque se nós tivermos o trabalhador satisfeito, nosso rendimento vai ser bem maior. Doutor Lauro, hoje os trabalhadores da EBSER, eles já voltam para o superintendente. O senhor acha que esses trabalhadores também teriam que ter direito para voltar para reitor, uma vez que nós somos extensão da universidade? Já existe esse plano e essa aplicação em outras universidades. Se existe esse plano e essa aplicação em outras universidades, EBSER é MEC, RJU é MEC, professor é MEC, reitoria é MEC. E por que existe diferença? E já tem aplicação em outra universidade. Eu sou a favor. Doutor Lauro, muito obrigado. Eu quero dar ao senhor aqui um tempo para que o senhor possa fazer as considerações finais. E eu tenho certeza que a nossa conversa aqui vai ajudar muito todos os trabalhadores a conhecerem um pouquinho do Dr. Lauro. Eu agradeço muito. Pelo seguinte, eu estou fazendo uma proposta de assumir mais encargo do que cargo. Eu não tenho necessidades de quem está começando carreira ou que está no meio da carreira. Não. Eu tenho satisfação de chegar agora nesse estágio de vida, de ter tanta experiência, de ter tantos contatos e não fugir da responsabilidade. Então, vocês podem ter consciência de que eu aprendi o suficiente para respeitar todo mundo de uma forma igual. Eu aprendi o suficiente de gestão e a prova está na nefrologia, vocês podem conversar com as outras pessoas, e eu mudei, porque o médico foi criado para ser semideus, mas em gestão não existe essa figura. Em gestão tem que ser participativa, as pessoas têm que ser ouvidas, as pessoas têm que se sentir bem, precisa ser parte do processo. Eu aprendi isso e tem dado certo. E isso que me anima a conversar com vocês com essa tranquilidade. Vocês não vão encontrar um Dr. Lauro aqui, candidato, e vão encontrar outro Dr. Lauro na superintendência, não. Eu sou a mesma pessoa, né? Não vou mudar de time, estou bem casado, até agora tem dado certo, tem coisas que estão funcionando, e meu comportamento também é esse. Estou brincando um pouquinho, não vou mudar. E eu acho que se eu tiver a oportunidade de ser superintendente do hospital, e eu entrego isso muito a vocês, se eu tiver essa oportunidade, vocês vão ter a mesma pessoa, o mesmo canal de comunicação com vocês de uma forma aberta, a mesma coisa que nós estamos conversando aqui. Eu sinto muito tranquilo e agradeço a oportunidade até de ser candidato. Agora, por que eu entrei? As pessoas podem achar uma grande dificuldade. Bom, primeiro, que eu fiz curso de gestão, me sinto capaz, tenho experiência. Segundo, que eu tenho relacionamento que eu posso trazer recursos para o hospital. Mas o mais difícil é que se eu me aposentasse sem me expor, eu iria cobrar de mim mesmo. Tipo assim, você poderia ter ajudado, pelo menos para poder fazer uma opção diferente. Porque há quantos anos nós estamos sempre no mesmo regime, as coisas vindo para cima para baixo? Há quanto tempo nós não sabemos o que vai acontecer conosco? São coisas que são socializadas, você não sabe o que vai acontecer. Comigo também foi assim. E quanto tempo você tem projetos que são cortados sem que você saiba? Isso não é gestão. Isso não é isso que eu gostaria de que todos tivessem. E se Deus quiser, a gente vai conseguir fazer essa proposta de mudança vencedora. E se for vencedora, nós vamos conversar da mesma maneira que nós estamos conversando aqui. Muito obrigado pela atenção a todos vocês, obrigado. E estou aberto para outras perguntas. A entrevista com a outra candidata, você pode acessar o link ou o QR Code aqui. Doutor Lauro, muito obrigado Eu que agradeço. pelo bate-papo. Boa sorte. Eu que agradeço.